Vamos mergulhar hoje numa das forças mais transformadoras e também brutais da história moderna, o imperialismo europeu do século XIX, uma época que literalmente redesenhou o mapa do mundo e que, olha, a gente sente os efeitos até hoje. Essa charge resume bem o que estava rolando na época. As grandes potências tratando continentes inteiros como se fossem um bolo para ser dividido entre elas. Mas como a gente chegou nesse ponto? A resposta, curiosamente, não começa lá nos territórios conquistados, mas sim na própria Europa. Então vamos lá, parte 1, a nova corrida industrial. A gente vai ver como uma crise no coração da Europa acabou gerando uma corrida maluca para conquistar o resto do planeta. Imagina só, as fábricas europeias estavam a todo vapor, produzindo numa velocidade nunca antes vista. Isso criou um problemão para o capitalismo da época. A produção era tanta que simplesmente não tinha mais para quem vender dentro da Europa. Com os preços despencando e o lucro sumindo, a única saída era procurar novos mercados. E essa expansão não foi por acaso não, foi uma busca muito bem calculada. A máquina industrial precisava de matéria-prima barata, de gente para comprar seus produtos e de mão de obra. Basicamente, o que a gente está vendo aqui é o nascimento de um novo tipo de colonialismo, um colonialismo industrial, moldado pelas chaminés das fábricas. Ok? Vamos para a parte 2, a partilha do mundo. Com essa necessidade econômica toda, o que aconteceu foi uma corrida frenética para ver quem abocanhava mais territórios, principalmente na África e na Ásia. Para pensar nisso. Numa sala de reuniões em Berlim, na Alemanha, os líderes europeus pegaram um mapa da África, canetas, réguas e, literalmente, desenharam as fronteiras dos países. Sem consultar ninguém que morava lá, claro. O futuro de milhões de pessoas foi decidido assim, num traço de caneta. E o resultado disso tudo mostra bem a arrogância do projeto, né? Foi como se passassem um trator por cima de milhares de anos de história. Culturas, reinos, grupos étnicos que viviam juntos foram separados e povos rivais foram forçados a viver dentro da mesma fronteira artificial. Já na Ásia, a tática muitas vezes era um pouco diferente. O objetivo principal era forçar a abertura de mercados, na marra mesmo. O caso da China é o mais famoso. Quando o governo chinês tentou proibir o comércio de ópio que os britânicos vendiam e que estava destruindo a sociedade, a resposta da Grã-Bretanha foi a guerra. No final, a China perdeu e foi forçada a abrir seus portos e a ceder Hong Kong. Beleza, chegamos na parte 3, a missão civilizadora. Agora, como é que se justifica uma coisa dessas? Como é que nações que se diziam o auge da civilização, defensoras da liberdade, saem por aí dominando outros povos? Bom, é aí que entra a ideologia, uma arma poderosíssima. Essa era a grande contradição, né? E para resolver esse probleminha de consciência, foi criada uma narrativa muito eficiente. Basicamente, pegaram a ganância por lucro e recursos e vestiram com uma roupa de dever moral, de uma missão nobre. Uma das ideias mais perigosas que surgiram para justificar isso foi o tal do darwinismo social. Pegaram a teoria da evolução do Darwin e distorceram tudo para aplicar às sociedades humanas. Criaram uma falsa hierarquia de raças e adivinha quem estava convenientemente no topo? O europeu branco. Assim, a dominação não era mais vista como uma injustiça, mas como algo natural, a sobrevivência do mais apto. E essa ideia toda ficou imortalizada no conceito do fardo do homem branco. A narrativa era a seguinte: o imperialismo não era sobre exploração, é um sacrifício, uma missão quase divina de levar o progresso, a civilização e a religião para os povos que eles consideravam selvagens ou atrasados. E essa mentalidade não ficou só nos discursos dos políticos, não. Ela vazou para a cultura popular, para os livros, para as propagandas, para o entretenimento. Isso ajudou a criar e a reforçar um monte de estereótipos que duram até hoje. A África como um lugar perigoso e primitivo, e a Europa como o centro do mundo civilizado. Um exemplo perfeito disso é a história do Tarzan. Pensa bem, um nobre inglês, branco, se perde na selva e não só sobrevive, como vira o rei da selva. O próprio nome dele significa pele branca. A mensagem ali é bem clara, a superioridade dele é natural, vem da origem europeia. E os africanos de verdade? Na história, são praticamente apagados, substituídos por animais. Certo? Vamos para a quarta parte, exploração e impacto. Porque por trás de todo esse papo de missão civilizadora, a realidade no dia a dia era bem mais direta e brutal. O sistema foi montado com um único propósito: a extração de recursos. Para garantir esse controle, eles usavam estratégias diferentes. Às vezes, era o governo direto, com administradores europeus mandando em tudo.
Outras vezes, mantinham um líder local no poder, mas claro, esse líder só fazia o que a potência europeia mandava. No fim das contas, a tática podia variar, mas o objetivo era sempre o mesmo: garantir que a colônia trabalhasse para os interesses da metrópole. Essa tabela aqui deixa tudo bem óbvio. Era uma via de mão única. A borracha do Congo ia para as fábricas de pneus na Europa, o cobre ia para a indústria elétrica, os diamantes da África do Sul para as joalherias, a riqueza era extraída e levada embora, e quase nada ficava para desenvolver as economias locais. E o custo disso foi altíssimo. Não só em termos econômicos, mas em vidas humanas. A gente está falando de sistemas de trabalho forçado, de destruir a agricultura que alimentava as pessoas para plantar um único produto para exportação, de criar uma dependência total. Isso desestruturou sociedades inteiras e deixou cicatrizes muito, muito profundas. E chegamos à nossa última parte: legados e resistência. Porque é fundamental lembrar que essa não é só uma história de dominação. Também é uma história de quem lutou contra e de como as consequências de tudo isso continuam bem vivas hoje em dia. É um erro enorme pensar que os povos colonizados aceitaram tudo passivamente. Longe disso. A resistência aconteceu de todas as formas que se possa imaginar, desde grandes revoltas armadas até negociação política, e algo muito poderoso: a simples e teimosa preservação das suas próprias culturas e tradições. E esse talvez seja um dos legados mais persistentes de todos. Muitos desses países conseguiram sua independência política, mas continuaram presos numa armadilha econômica. Continuaram no mesmo sistema colonial de exportar matéria-prima barata para os seus antigos colonizadores e importar os produtos industrializados caros, uma herança direta daquela época. E essa é a questão que fica: como que aquelas linhas traçadas com régua numa sala em Berlim ainda são a causa de tantos conflitos hoje? Como as estruturas econômicas daquela época continuam a ser um desafio para o desenvolvimento? A era do imperialismo pode ter acabado no papel, mas seu legado, suas sombras, com certeza ainda estão por aí.